Trabalho infantil. Boa tarde, estamos iniciando agora a nossa aula de geografia. E hoje iremos falar sobre o trabalho infantil. Isso mesmo, trabalho com crianças. E nós sabemos que é proibido por lei crianças trabalharem, não é isso, meus amores? Então vocês irão pegar aí o livro de vocês, né, o caderno 2. Vocês irão abrir na página 26, certo? E acompanhar a aula. Muito atento a esse assunto, pois ele é muito importante. Porque, como tia Érica disse, relata sobre o trabalho infantil. Então, vamos lá? Apesar de ser proibido por lei, infelizmente, muitas crianças trabalham para ajudar no sustento de sua família. Com isso, elas deixam de realizar atividades importantes para o seu crescimento, como estudar e brincar. Infelizmente, gente, ainda existe isso não só no Brasil, existe no mundo. Crianças fazendo trabalho que deveriam ser feito por adultos. E nisso, como o Tia Érica acabou de dizer, atrapalha muito o desenvolvimento da criança, pois ela deixa de brincar, perde a sua infância, deixa de estudar, e nós sabemos que a gente sem os estudos não somos nada, não é isso? Então, tia Érica colocou algumas imagens aí para vocês observarem de trabalhos infantis, ou seja, trabalhos escravos. Observem aí algumas imagens. Então, meus amores, continuando. Como vocês acabaram de ver essas imagens aí, muito triste, né? Nós vermos crianças que deveriam estarem brincando em uma sala de aula e estarem fazendo um trabalho como esse, né? Que deveriam ser feitos por adultos. Então, é muito triste. Então, aí, continuando no livro, ó, desde 1959, a Organização das Nações Unidas, que nós conhecemos como ONU, ela assegura os direitos básicos, certo? Das crianças de todos os países do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. E ele assegura por meio da lei. A lei acoberta, certo? Todos os direitos das crianças. E aqui no nosso Brasil, nós temos a lei chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós conhecemos como o ECA. A seguir, vocês irão ver uma conversa entre crianças e o professor Are, da turminha do Ministério Público Federal. Então, vejam aí, prestem atenção, acompanhem. Hoje, quando eu estava indo para a escola, vi um menino no sinal vendendo bala. Ele não deveria estar na escola? Infelizmente, ainda existem muitas crianças que trabalham fazendo trabalhos adultos, ou mesmo vendendo balas para ajudar com dinheiro em casa. Outras trabalham em casas de famílias. E tem aquelas que trabalham no lixão, catando latinha, fazendo malabarismo no sinal, engraxando sapatos, trabalham na roça, em carvoarias e muitas outras coisas que crianças não deveriam fazer. Aí a outra criança diz assim: mas por que os pais dessas crianças deixam elas trabalharem? Então o professor responde: muitos pais sabem e deixam as crianças trabalharem, dizendo que é para ajudar em casa. Para alguns, pode parecer uma ajuda valiosa, porém, não percebem que isso prejudica o futuro dos seus filhos. Não conseguem entender que para terem uma vida melhor, somente estudando e, além do que, crianças precisam brincar, estudar, praticar esportes, passear, conviver com a família, com os amigos, e elas precisam sonhar, para assim ter um futuro melhor. Aí a criança diz: é tão bom fazer essas coisas, eu adoro brincar. O professor então diz: é sim, Maressa, mas ainda existem muitas crianças que não podem fazer todas essas coisas. Elas são obrigadas a trabalhar.
Aí a outra criança diz: professor, existem as leis que garantem os direitos das crianças para que elas não sejam exploradas e maltratadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Aí o professor diz: isso mesmo, Rafinha. Todas as crianças têm direito a ter uma vida saudável, com educação e lazer. Então a criança diz: mas professor, em casa eu ajudo a minha mãe a lavar a louça e arrumo minha cama. Isso é trabalho infantil? E o professor então responde: claro que não, Rafinha. Você pode ajudar a arrumar seu quarto, ajudar em algumas tarefas de casa, como secar a louça. Não pode é fazer só isso e deixar de estudar e brincar. Então essa foi uma historinha de um diálogo entre as crianças e os professores, relatando sobre o trabalho infantil. Que isso não deve acontecer, certo, gente? Então, tia Érica vai mostrar aí algumas imagens para vocês do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos tarefinha também na página 27, falando sobre esse diálogo que houve entre essas crianças e o professor e falando sobre esse assunto, tá bom? Então, todos atentos, prestem atenção na aulinha, bons estudos! Esse, gente, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele assegura e garante o direito das crianças no Brasil.